Estamos de volta com o Planeta Campo e já vamos ao quadro Pecuária Sustentável na Prática. A métrica global Warming Potential Star, ou GWP, em português, simplesmente potencial de aquecimento global. A versão Star, ou estrela, leva em consideração uma característica fundamental para avaliar o impacto climático do gás metano, seu tempo de vida curto. Apesar do CH4 ser um poluente climático, esse gás ele permanece na atmosfera por um período muito mais curto, cerca de 12 anos, do que os poluentes climáticos de longa vida, como o CO2, que fica mais de 1000 anos. O GWP100 só leva em conta o potencial de poluição do metano, que é o CH4. Isso aí sem contar o tempo em que ele fica na atmosfera, que é muito menor que o CO2. No programa de hoje, a gente vai conversar com Ciniro Costa Júnior, que é pesquisador do Centro Internacional de Agricultura Tropical, para entender como que essa métrica ela pode favorecer a nossa pecuária. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. Boa tarde a todos. Para você também. Bom, fala pra gente então, né? Além do metano, ele ter aí um ciclo de vida mais curto que o CO2, ele também não deveria ser considerado como um impacto adicional ao clima, não é mesmo? Isso, e sim, isso é correto, e o GWP está, como ele é chamado, ele vai além disso, né? E nessa questão é importante nós entendermos dois pontos. O primeiro é que o GWP está, ele descreve melhor o aquecimento real causado pelas emissões de metano, o CH4, né? Então, há uma taxa de emissão constante de metano. As emissões, como são avaliadas hoje, elas podem ser mal interpretadas como tendo um impacto de 3 a 4 vezes maior no aquecimento global do que houve realmente observado. Então, o GWP Star, ele corrige essa falha. Então, isso porque a versão Star, ela leva em consideração uma característica fundamental para avaliar o impacto climático do gás metano, que é o tempo de vida curto, como você disse. Então, apesar do metano ser um poderoso poluente climático, esse gás permanece na atmosfera por um período de muito mais curto, de aproximadamente 12 anos, do que esses poluentes climáticos de longa vida, como o CO2, que permanece na atmosfera acima de 1000 anos. Então, essas diferenças de tempo de vida, elas têm implicações importantes sobre como as emissões de GHG ou de gases de efeito de estufa afetam o clima na Terra. Então, esses gases de longa vida que são emitidos hoje, eles se somam cumulativamente na atmosfera e eles continuam causando o aquecimento global por várias gerações. Por outro lado, as emissões de metano, se forem mantidas a taxas fixas, essas novas emissões são equilibradas por remoções devido à oxidação desse gás, que tem um tempo de vida mais curto. Com isso, um declínio nas emissões de metano sustentado de apenas 0,35% ao ano é o suficiente para impedir que novos aumentos de temperatura globais das emissões de metano. Então, se a gente é capaz de reduzir em menos de 0,5% as emissões de metano ao ano, isso seria análogo a ter um impacto climático líquido zero causado pelas emissões de metano. E o segundo ponto, rapidamente, é que, além disso, o metano, por ser um gás de vida curta e emitido por um processo biogênico, ou seja, ele não tem origem fóssil, como é o caso da agricultura, esse metano emitido pelos bovinos, ele não representa um impacto climático adicional à atmosfera, porque ele é degradado depois de 12 anos. Ao contrário de um gás de origem fóssil, que ele permanece na atmosfera para sempre, que se soma, né? Então, uma molécula do gás metano emitido por um boi, hoje, daqui 12 anos, ela não existe mais na atmosfera. E ela volta a ser sequestrada na forma de CO2 pelas pastagens. E essas pastagens são consumidas pelos animais, e isso é um ciclo que se possega ao longo do tempo. Interessantíssima essa sua explicação, viu? Realmente é muito esclarecedora. Agora falando, né, um pouquinho mais sobre essa métrica, né, a GWP, ela já está sendo avaliada aí pelo IPCC. Quais que são as chances dela ser aceita pela comunidade científica internacional, Ciniro? Sim,
O método ele ainda tem uma limitação que diz respeito à disponibilidade de dados para a gente utilizá-lo. Ou seja, para utilizar essa métrica, nós precisamos de informação ou de dados de emissão de metano de 20 anos, de um período de 20 anos. Então, se uma fazenda ela tem informações sobre a entrada e saída do número de cabeças do rebanho por um período de 20 anos, é possível usar essa métrica. Porém, isso não é a regra em todas as fazendas e muito menos a nível global. Porém, o painel intergovernamental de mudanças climáticas já menciona essa métrica no seu relatório e a ONU, por meio da FAO, já tem um grupo de discussão para buscar os meios para inserir essa nova métrica em sua lógica de assessorar os países para fazer os inventários, né? Então, essa métrica está em negociação, mas tem um futuro muito otimista e é uma questão de tempo para ela ser implementada. Cyniro, agora o que é a aceitação, né, do GWP-STAR como métrica aí de mensuração dos gases de efeito estufa, ele pode trazer de benefícios para a pecuária? Sim, isso é bem simples. Então, o aumento de eficiência de produção, que naturalmente leva à redução das emissões de metano, potencializaria o poder de mitigação desse aumento de eficiência em aproximadamente 3 a 4 vezes. Ou seja, um aumento de eficiência ou um investimento de aumento de eficiência levaria a uma mitigação, na verdade, 3 a 4 vezes maior do que é calculado hoje. Então, potencializaria os esforços que os produtores fazem para reduzir as emissões de metano. Maravilha. Cyniro Costa Júnior aí falando com a gente ao vivo, direto de Piracicaba, interior de São Paulo, trazendo essas informações relevantes aí para a pecuária. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e até mais. Obrigado, Sara. Até mais a todos. Boa tarde. Boa tarde.